As 3 métricas que garantem o sucesso de um negócio e que você não pode falhar, certo? Para a tua empresa não quebrar. Então me acompanhe até o final desse vídeo e instale dentro da tua empresa o monitoramento dessas 3 métricas, porque não pode falhar, tá joia? Puxa a vinheta. Desde já, se inscreve no canal, deixa a curtida, me ajuda muito a curtida. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou, que é um vídeo legal e ele entrega para mais gente, tá bom? Não custa nada, de graça para você e me ajuda muito. Quais são as 3 métricas que o teu negócio precisa considerar sempre, que precisa estar mensurando sempre? Esse conteúdo, ele tanto vai te ajudar a se policiar no seu negócio, mas ele também vai te ajudar a deixar o coração levinho. E eu vou te explicar isso até o final do vídeo, combinado? 3 métricas que talvez para um outro segmento não encaixe 100%, mas para 90% dos segmentos encaixa. A primeira métrica é a mais corriqueira. A mais corriqueira é o quê? Faturamento, certo? Venda, o que você vendeu ali naquele mês. É a métrica que todo mundo se baseia no geral, né? Temos que bater meta de venda, bater meta de venda. E aí você vai lá e bate recorde de venda. Ou você teve um mês ruim. E aí aquilo tanto é motivo de celebração quanto é motivo de angústia no mês ruim. E sim, para que você prospere, você vai ter que vender. Venda é uma das coisas mais importantes de uma empresa, talvez a mais importante, porque a tua empresa não vai existir se você não vender, certo? E eu não sei como é que esse mês está sendo para você. Talvez você bateu a meta pra caramba e tá muito feliz. Talvez você não conseguiu bater a sua meta. E aí você tá angustiado. E eu digo, calma o coração, porque talvez você não tenha motivo para estar angustiado, tá ok? Essa métrica de venda, eu acho que não tem muito o que eu falar. Todo mundo entende dela, né? Você tem aí uma meta de vendas mensal, você tem que bater ela para dar o crescimento que a sua empresa precisa. Você tem que bater ela para poder ter a entrada de dinheiro, para pagar os funcionários, para pagar as contas, ter lucro, prosperar e daí por diante. A métrica de venda é bem tranquilo, né? Show. A segunda métrica que eu quero trazer para você é fluxo de caixa. Você pode ter tido um mês maravilhoso de vendas, certo? Mas você está tendo inadimplência. Os clientes não estão pagando as parcelas. O que acontece com a tua empresa, amigo? Amiga, o que acontece com a tua empresa? Você vendeu bem pra caramba, certo? Você veio 3 meses vendendo bem, mas os clientes estão começando a falhar no pagamento. E aí, você vendeu 100 mil em fevereiro, 100 mil em março, 100 mil em abril, 100 mil em maio, mas eles começaram a falhar e esse dinheiro não tá entrando. Por causa da crise, porque a economia tá ruim, porque meus clientes também não me pagaram e aí eles não vão te pagar em dia. Como é que você paga seus funcionários? Como é que você paga as contas fixas que você tem? Então, tenha dentro da tua empresa um processo de proatividade de cobrar dos clientes as parcelas ou os pagamentos. É muito comum o cliente ele pagar, as pessoas, né, o ser humano pagar primeiro as contas que ele sente que vai apertar mais no calo dele, que vai doer mais se ele não pagar. Se na sua empresa, no seu negócio, você não criar o movimento de ir no cliente, lembrar, tua parcela vence hoje, se não pagar em dia vai ter juro. Se você não lembrar ele, vence amanhã e daí por diante, venceu o teu boleto, ainda não foi pago, venceu, você não fez o Pix, não recebemos o Pix. Se você não fizer esse movimento, eu sei que às vezes é desconfortável a gente ficar indo e cobrar do cliente, né? Mas se você não fizer esse movimento, você tá dando pro cliente o recado de que entre todas as contas que ele tem para pagar no mês, a tua é a que menos vai gerar problema se ele não pagar em dia. Os meus contratos prevê juro e multa se você não pagar em dia. Tem casos em que eu nem aplico. Por quê? Porque não é sobre o juro e a multa, mas é para o cliente ter a percepção de que, não posso atrasar ali porque ali tem juro e multa. Eu vou atrasar o outro porque o outro não tem juro, o outro não tem multa, tá tudo certo. O outro não tá nem aí, não tá lembrando, não sei o quê. Não aguento mais receber ligação dessa cobrança aqui. Então eu vou pagar logo para parar de me encher o saco. Então é sobre isso, tá? É sobre o efeito mental sobre o teu cliente. Ele tem a fatura do cartão, que gera um juro do caramba. Ele tem o boleto da Unimed, que se tu não pagar 3 meses, cancela a tua Unimed. Ele tem um monte de conta assim, que gera um monte de penalidade. No geral, empresas grandes geram penalidade, já viu? E a gente nem reclama, a gente só aceita. E no geral, empresas pequenas, negócios pequenos têm dificuldade de se estabelecer como uma prioridade de pagamento. Então, a menos que você queira fechar no vermelho a sua empresa no mês, mesmo tendo batido meta de venda, crie dentro da tua empresa um processo de cobrar o cliente mês a mês, parcela a parcela, de forma proativa, para que você gere nele o sentimento de comprometimento
o sentimento de te colocar como prioridade no pagamento. E por que que isso é tão grave? Ah, Thiago, mas eu me ajeito aqui, né, não sei o quê. Ok. E se você não tiver caixa para segurar as contas? Você vai ter que antecipar boleto, certo? Com o banco, você antecipa o boleto com o banco, vai pagar taxa alta. Você vai entrar no rotativo do seu cartão de crédito, porque você não vai conseguir pagar ele cheio, da sua empresa, do seu pessoal. Você vai ter que fazer empréstimo no banco, vai ter juro. Você vai usar cheque especial, vai ter juro. Quando você coloca essas taxas, esses percentuais, né, de empréstimo, de antecipação e daí por diante, quando você tenta trazer esses custos para dentro da tua empresa, você quebra a tua margem de lucro e você pode quebrar a tua empresa. Boa parte das empresas tem uma margem de lucro entre 10% e 30%. Se você tiver que ficar desembolsando 10% de juro, de antecipação de boleto, de cheque especial e daí por diante, eventualmente você vai trabalhar no prejuízo só por conta do problema de fluxo de caixa, entende? Então se posicione com o cliente, tenha uma atitude proativa de cobrar ele, estabeleça política de juros e multa. Depois a gente tem o que para indústrias e serviços é a métrica mais importante ao meu ver, tá? Que é a capacidade produtiva ou versus, né, ociosidade. Para comércio, você pode entender a sua capacidade produtiva, o comércio que compra do revendedor o produto pronto e só vende, né? Você pode entender como a sua capacidade produtiva o seu estoque. Então o teu teto é o teu estoque, show? Mas eu quero falar mais aqui sobre indústrias e serviços, nessa terceira métrica, né, na capacidade produtiva. Por que para mim ela é a mais importante? Porque não adianta eu ter vendido bem, certo? Não adianta eu ter entrado dinheiro certinho no fluxo de caixa se os meus funcionários ficarem parados. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu posso vender 2 processos individuais no mês, por exemplo. Se eu vender 2 processos individuais no mês, é uma métrica boa para o meu negócio, certo? Em termos numéricos, financeiros. Porém, se eu não fizer os atendimentos semanais, eu não tenho o direito recebível desse dinheiro, certo? Eu vendi, tenho um contrato, mas se o cliente cancelar o contrato, eu não tenho direito a receber o que eu não entreguei. Se você é manicure e você vende um pacote de 10 unhas por um valor um pouco menor, a capacidade produtiva aqui é: adianta você vender as 10 sessões, as 10 unhas e ficar ocioso durante o dia? Não adianta. Por quê? Porque o teu tempo tu não recupera. Já foi. O dia de hoje, quem você não atendeu, quem você ficou livre, já foi. Você não monetiza mais ele. Você vai ter que entregar depois. Qual é o problema disso? Se tu és manicure e tu vendeu um pacote com 10 unhas, certo? Se a cliente disse: ah, esse mês eu não posso, ah, mês que vem eu não posso, tu vais ter que daqui 2 meses entregar a unha para ela, que talvez nem estava mais nos teus planos. Talvez já era para ter usado as 10 unhas. E aí sabe o que vai acontecer? Daqui 2, 3 meses você não pode vender o horário porque ela vai estar usando ainda o horário. Capacidade produtiva de indústria. A máquina tá lá, ou ela vai estar parada ou vai estar gerando dinheiro. Os teus funcionários operando a máquina ou vão estar parados ou vão estar operando a máquina e gerando dinheiro para a empresa. A hora daquele dia não se recupera. Para uma empresa ter lucro, ela tem que vender, lógico, a precificação tem que ter margem, tem, mas é muito mais importante você garantir que os teus funcionários e que você não fique ocioso, porque essa hora paga de ociosidade você não recupera. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já tive muito cliente que chegou para mim assim: meu Thiago, março foi um mês tão bom de venda, foi surreal, abril já não foi bom. Aí eu chego para ele e digo o seguinte: tá, se você vendesse todo mês como você vendeu em março, você daria conta de entregar o teu serviço? Ele parou, avaliou e falou assim: não, eu não daria, Thiago, porque foi muita venda. Eu disse: então tá tudo certo. Aí eu perguntei também para ele: os teus funcionários ficaram algum dia parado até hoje? Ele falou: não, tá todo mundo trabalhando o tempo todo, tem demanda, certo? O que eu vendi em março eu tô fazendo agora. Então tá tudo certo. Entenda que para conta do mês fechar, o salário da tua equipe tem que se pagar, eles têm que efetivamente ter trabalhado. Você, se é autônomo, se é MEI, você tem que ter trabalhado, tem que ter gerado o direito do recebimento. Você tem que ter entregue. Não adianta vender e não entregar. Não adianta vender, cliente enrolar e você levar 2 anos para entregar. Eu tenho cliente que eu já cheguei e procurei para romper contrato, porque o contrato era tão antigo, o valor era tão defasado e o cliente não usava, que era inviável para mim acabar de entregar. Então se atente para isso. 3 métricas. Venda, todo mundo sabe. Fluxo de caixa, para não entrar no cheque especial, antecipação de boleto e daí por diante, porque isso corrói a tua margem de lucro. E a capacidade produtiva. O que você produzir naquele mês é a hora que se pagou. O que você não produzir é a hora que não se pagou.
É funcionário ocioso, tu vai ter que pagar o salário dele do mesmo jeito e não entrou dinheiro. Ah, Thiago, mas eu vendi bem. Você pode ter vendido bem, mas se o funcionário não produziu aquilo esse mês e vai produzir só no outro mês tu não pode vender. No outro mês tu não pode vender porque tu vai ter que entregar o que tu vendeu no mês passado. Então, para mim, capacidade produtiva é a mais importante. Eu, no meu negócio, me atento muito para quantos atendimentos eu estou fazendo na semana, no mês, entendeu? Qual é o número de atendimentos que eu preciso fazer no mês para pagar as contas da empresa e ter lucro. Eu tenho que bater aqueles atendimentos, porque essa hora não volta, entende? Essa hora não volta. Então reflita sobre isso. Reflita sobre como estão suas 3 métricas: faturamento, fluxo de caixa e capacidade produtiva. Eu, Thiaguinho, aqui já falei para você, para mim o mais importante é a capacidade produtiva. Porque se você está trabalhando, entregando, quer dizer que você vendeu. Já quer dizer que você vendeu. Se você está trabalhando, entregando, quer dizer que você vendeu, quer dizer que talvez você está entrando dinheiro. Então, as 3 são importantes, mas para mim, capacidade produtiva é a mais importante. É o dinheiro que você efetivamente ganhou. Você trabalhou, você entregou o produto ou serviço, foi feita a tua parte, certo? É esse o vídeo de hoje. Reflita sobre as suas métricas, deixa o like, deixa o gostei aqui pra mim que ajuda pra caramba. Conheça os métodos, tá? O negócio de sucesso, venda imbatível, o sorte se constrói. Os links estão aqui na descrição do vídeo, certo? E é isso. Você fica agora com mais vídeos aqui no canal pro teu desenvolvimento pessoal, pra tua empresa. Se inscreve no canal, gente, se inscreve, tá bom? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.